Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de julho de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2348. Ele tem 7 páginas, 50 elogias e 20 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 12 máximas. O tema é crono-conscienciometrologia. A especialidade é crono-evoluciologia. Quem redigiu o verbete aí com muita classe é o professor João Paulo, que está ali muito bem acompanhado aí. Hoje é a definição, agora, a crono-conscienciometrologia. É a ciência aplicada aos estudos da aferição dos traços de personalidade e nível de consciencialidade da consciência homem-mulher, ou consciex, nas diferentes etapas da holobiografia, analisando a atual existência e o cotejo com as vidas pregressas e períodos intermissivos rememorados. O refinamento progressivo da ortopenselização ao longo da autocronologia evolutiva. O mapa conscienciométrico evidenciando resultados evolutivos multiexistenciais. A atualização do ego, a ampliação do autoconscienciograma, monitoramento e desenvolvimento dos atributos da consciência, a visão atualizada da autoimagem, a coerência das prioridades pessoais evolutivas no tempo cronológico proexo. Tem mais de 20 linhas aí, a fatologia. Agora, o desenvolvimento da autovivência, do estado vibracional profilático e o despertamento parapsíquico. A identificação da sinalética energética e parapsíquica ao longo das vivências. As eventuais consultas à parapsicoteca. O cultivo das amizades raríssimas ao longo da holobiografia. O planejamento intermissivo da próxima ressoma, com base no estudo da autocrono-conscienciometrologia. Na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre a cronologia, onde aparecem 18 fases da manifestação extrafísica e intrafísica, de acordo com o índice das faixas etárias humanas. Vale a pena ver isso aí com calma. Agora, depois tem o outro tópico de desenvolvimento, com 24 elementos adstritos a várias etapas do desenvolvimento nas análises conscienciométricas. Agora, na remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos autoteste da emoção cronológica, evolução cronológica, cápsula do tempo cinemascópica, primeiro tempo evolutivo, retrospectiva autodesassediadora e retrospectiva decenal. Frase enfática. As investigações conscienciometrológicas exaustivas revelam as consciências pesquisadoras de si mesmas, consciens ou consciex, o ritmo e o aproveitamento qualitativo autoevolutivo. Você mantém registros retrocognitivos úteis, organizados para as autoavaliações crono-conscienciométricas? Você consulta tais registros? A filmografia tem uma fonte e a bibliografia específica tem 5 fontes. Agora aqui, a mega-análise. São 20 itens. Tempo, medida, cronêmica, aferição e autoinvestigação. Automnemossomática, automaturidade, consciencialidade, conscienciograma e inventariograma. Holobiografia, historiografia, fatologia, autopesquisologia e autodiagnosticologia. Cronoevoluciologia, parageneticologia, retrospectivologia, retrocogniciologia e holomemoriologia. Agora, aí o verbete do dicionário hoje é holodiversiologia, divergenciologia. O argumento é omni exegeticologico. Eu chamo a atenção para o tópico aí da argumentação. Agora, questionamento. Quais as evitações para quem na idade adulta tornou-se clarividente? Não abrir o jogo para as pessoas próximas, uma boa política? Não, vai com calma.
Se a clarividência chegou para você fazer assistência, você não pode evitar assistência mais. Procure entrar. Clarividência indica responsabilidade assistencial. Olha bem o que é isso. Alverbetógrafo. Através de quais técnicas podemos realizar um mapa conscienciométrico, evidenciando resultados evolutivos multiexistenciais? É o primeiro item da fatologia. Bom, o mapa conscienciométrico surgiu a partir dos resultados que a gente tinha no conscienciograma. Então foi desenvolvido um mapa em Excel, né, programa de computador, que é um mapa, é um gráfico redondo, né, 360, onde tem cada folha de avaliação e a gente vai colocando as notas numa outra aba do gráfico e ele vai aparecendo, vai surgindo ali graficamente. Agora, no conscienciograma mesmo, eu não sei se você já estudou, já leu, tem o conscienciograma, ele vai ter várias perguntas que começam a instigar a gente com relação a características nossas do temperamento, características que a gente vê com clareza que não são desenvolvidas nessa vida, características que já foram desenvolvidas em outras vidas. O ideal é juntar isso às retrocognições, a sua memória mesmo dessa vida, muito importante, e as memórias das outras vidas, outros períodos intermissivos também. Com isso, a gente começa a ver e a cruzar os dados e ver o que foi desenvolvido agora, o que já é mais paragenético, e daí a gente vai compondo esse gráfico. Esse gráfico, se você tem interesse, ele está disponível no site da Conscius para baixar. Qualquer um pode fazer download. www.conscius.org.br. Então tem uma aba de planilhas e nessas planilhas, uma delas é do gráfico 360, que é o mapa conscienciométrico. Como realizar a descoberta das GESCONs realizadas em vidas pregressas? Página 26, linhas 2 e 3 da fatologia. A Conscius oferece algum curso que otimize estas autopesquisas tão prioritárias? Olha, a gente volta para as retrocognições. Esse verbete está muito ligado com retrocognições. Então, a partir da nossa pesquisa de personalidades, a nossa personalidade em outras vidas, se a gente conseguir começar a, vamos dizer assim, fazer um estudo mais refinado do nosso temperamento e começar a fazer uma comparação e a gente achar uma personalidade que pode ser que seja a nossa, pode ser que sejamos nós mesmos em outras vidas, a gente pode começar a estudar e ver as GESCONs, as marcas que essa consciência deixou. Com isso, a gente vai a partir da obra dela, a gente vai estudar e vai chegar às nossas conclusões. Mas assim, a Conscius oferece cursos de autoconscienciometria, de ajuda na interpretação do conscienciograma. Tudo isso vai confluir com a sua intenção. Se a sua intenção é procurar a sua personalidade em outras vidas, saber como você foi, saber qual é a sua carga de paragenética comparado com a sua carga genética, as influências da mesologia, tudo isso é a pesquisa que a gente vai ajudar dentro da Conscius a você chegar. Lembrando que a conscienciometria ajuda a pessoa a chegar num autodiagnóstico. Então, todos esses dados vão ser para a pessoa, estimular a pessoa para ter uma autoinvestigação mais refinada, para aí chegando na raiz do temperamento dela e fazer essa pesquisa e ir direcionando para onde ela quiser, tanto para uma parte mais retrospectiva, de retrospectiva, mais retrocognitiva, e podendo fazer também as prospectivas dela a partir do momento atual. Como relaciona o anonimato com o processo evolutivo? No curso avançado de TENEPS, em 2008, você falou que deveriam fazer um desacoplamento de forma inteligente. O que quer dizer com inteligente nesse caso? Sinto que, às vezes, a vida trucida ou violenta pessoas que, aparentemente, pelas energias e suas atitudes, não parecem ser merecedoras. Pessoalmente, nunca colocou em xeque a lei do karma como insuficiente para explicar as coisas como acontece? Não acha a pedagogia evolutiva extremamente violenta na forma como é aplicada nesse plano? Não haveria outra alternativa? Não adianta querer tirar o corpo fora do karma, não.
Enfrenta a situação. O que está faltando para você é o seguinte, você está entendendo pouco o que é. Procure estudar mais o que é a lei de causa e efeito. Esse é o caminho. Agora, outra coisa, o desacoplamento de forma inteligente é a hora que você já abençoou a pessoa de todo jeito, já fez tudo que podia por ela, tudo mais. E ela, às vezes, ainda não reconhece as coisas, não quer saber daquilo. Então, você já não tem mais muita culpa, nem débito com ela. Então, você deixa ela em paz e você vai se encontrar com ela nas quebradas da evolução. Vai cuidar da sua vida e assistir os outros que querem, às vezes, ser assistidos. Porque tem pessoa que, às vezes, ela não quer renovar e nem quer ser assistida. Assistindo a tertúlia pelo YouTube, o senhor relata a percepção que tem das energias, fato comum, e as relaciona a certas consciências. Minha pergunta é sobre a direção que recebemos esses fluxos de energia. No meu caso, percebo fluxos que vêm por cima da cabeça, pela nuca e parte das costas. Por vezes arrepiam-se todos os pelos do corpo. Já em dados momentos, esses mais incomuns, vejo, quando de olhos fechados, clarões brancos e amarelos, e muitas vezes uma emotividade bastante acentuada. Com frequência vejo pontos de luz coloridos e até negros que se abrem no espaço e desaparecem com rapidez. Existe alguma classificação sobre esses fenômenos? Não, estudo aí é secundário. O que interessa é o resultado disso. O que está acontecendo? Qual o conteúdo do fenômeno? Qual a mensagem que ele deu para você? Agora, o para-banho extrafísico que é a coisa mais séria, que ele confirma aquilo que você está fazendo. De modo que, olha bem, vamos estudar mais os processos fenômenos parapsíquicos. Agora, para você, Fatologia, página 26, quinta linha de baixo para cima. Poderia explicar o que é a ontogênese? A ontogênese é o estudo do desenvolvimento do ser a partir da concepção até o fim da vida, até a dessoma. Então, é um estudo biológico, científico, até certo ponto eletronáutico. Sinergismologia, página 26, quarta linha. Poderia abordar o sinergismo das experiências acumuladas nas vidas sucessivas? Então, esse sinergismo vai ser o que a gente tem de experiência que vai acumulando e vai enriquecendo o nosso arcabouço de vivências, de experimentações, que vai dando a nossa maturidade. E esse sinergismo uma vida após a outra, a gente vai acumulando experiências, acertando, errando, mas buscando sempre acertar, e esse acúmulo dá num resultado positivo, assim, nos melhores casos, né, que eu digo. Então, é o acúmulo normal das nossas experiências positivamente no resultado da nossa evolução atual. Poderia falar sobre a ketamina e seus efeitos envolvendo a projeção astral? Olha, não recomendo ketamina para ninguém, nem droga nenhuma para fazer projeção consciente. Toda droga é uma droga, e a projeção ideal é fazer sem droga nenhuma, pela força da vontade da pessoa e, no máximo, com a ajuda dos amparadores, que seria o ideal. De modo que ketamina não vai nesse bico, é muita bobagem que fala sobre droga. Não adianta exaltar as drogas, elas não são boas. Uma pessoa ela consegue sair do corpo, ela está alterada por causa da droga. Como se faz para uma consciência ter uma retrocognição? Percebo que isso tem relevância no desenvolvimento da consciência e a evolução. Ela se dá espontaneamente ou há uma técnica para tal? É necessário, em uma altura evolutiva, para alcançar tal objetivo? Qualquer consciência pode desenvolver este processo? Como proceder? O senhor poderia comentar? Olha aqui. O problema todo é você estudar um pouco o que é o processo da memória. Comece estudando a memória para você chegar na retrocognição. Agora, é muita coisa que você quer saber aí, tem que começar no início do princípio, do começo, que é a mnemônica. Examinar bem o que é a mnemônica. Esse é um caminho. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês o Migrante Magazine, que está aqui com a minha amiga, dona Marlene. Ela está toda bonita, parece uma atriz de cinema inglês. Agora, o que se passa? Tem uma amiga de uma reportagem sobre o recanto dos cactos aqui dela, sabe? Olha que beleza de foto que eles fizeram na revista, com os cactos. Vale a pena. Agora, aqui também eu estou vendo que tem a minha mulher. Eu posso levar essa revista aqui? Eu vou mostrar para ela que tem aqui
tratamento multidisciplinar da obesidade com balão intragástrico. Muito interessante aqui o assunto. Vou levar pela vista aí com calma. Agora, ela está uma atriz, a dona Marlene, tão massa. Agora, gente, eu queria também mostrar para vocês, esse aqui, ó, edição do Conscienciograma em inglês. Está acabando de sair e vai haver exatamente, hoje está começando a primeira jornada internacional de conscienciometodologia, que hoje quer dizer, daqui vai até depois de amanhã, para vocês terem uma ideia. É hoje, amanhã e depois. Agora, o que se passa? Aqui eles estão falando, a CONSCIOS, que é a Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial, convida todos para essa jornada. Agora, os bons motivos para você participar. Ambiente e interconfiança para a autoexposição sadia. Oportunidade singular de estar em pensenosfera conscienciométrica dinamizadora de autorreflexões e reciclagem interconscienciais. 2, campos energéticos interassistenciais propícios para identificação e diagnóstico dos autoconflitos reforçados pelo slogan Conscienciometria, caminho da harmonização intraconsciencial. Holopensene de abertismo interassistencial e desdramatização da autoconscienciometria. De modo que no auditório do discernimento, e a coisa é séria. Agora, hoje já vai começar lá o processo mais sério, já não começou, né? Deixa eu ver aqui o horário. O credenciamento é às 2h45, é a hora que acabar aqui. Agora, tem uma série de professores, vale a pena vocês verem. Agora, o conscienciograma, ele está para ser lançado também aí, esse em inglês, ele está até um pouco mais cheinho aí pela situação, e trabalharam muito nisso, né? Você quer falar alguma coisa sobre essa tradução que você participou, né? O conscienciograma vai ser lançado lá, é uma parceria da Conscios com a... Fala o horário, que hora, como é que é? Isso, vai ser a partir das 15h, no domingo, agora. Depois de amanhã. Depois de amanhã, no dia 8, domingo, 15h, o convite é aberto para todo mundo que queira participar. A gente fez esse livro há algum tempo já, essa tradução, junto com o Luiz Mineiro, da IAC. Então, a capa está com uma capa diferente, bem bonita. E o Luiz Mineiro, o que tudo indica, vai ter uma transmissão também ao vivo com ele pela internet, né? Ele mora nos Estados Unidos, e a gente vai fazer esse lançamento lá no domingo, no discernimento, a partir das 15h, aberto. Mas, hoje de manhã, o nosso amigo Max estava perguntando sobre o processo do cerebelo e os problemas nossos. Vocês sabem, eu vivo falando isso aqui. Agora arranjei aqui uma expressão dos portugueses para liquidar com o assunto. Uma boa cabeça vale mais que 100 braços. Liquidou, né? Essa liquidou. Mandei para o escambau. Isso é bom para ele e para todo mundo aqui. Por isso que eu vivo trabalhando com o Mental Soma. Eu quero melhorar a cabeça de vocês. Uma boa cabeça vale por 100 braços. É impressionante. Português aqui tem inteligência, por incrível que pareça. Impressionante. Agora, pode... Eu entrego aqui o João Paulo. Outra coisa, João Paulo não quer dizer Papa, não, tá? Ele não é o João Paulo VII, não. É o João Paulo só. João Paulo Costa. Costa. Ele é Papa Conscienciograma. Papa da Consciência. Isso é outra coisa. Agora, aqui na Fatologia da página 25, a penúltima e última linha. A consulta aos familiares mais velhos na investigação de características inatas. Isso eu acho muito importante, e eu até queria tirar mais proveito. O que a gente quer dizer com isso? Muitas coisas da nossa infância, a gente só vai conhecer um pouco melhor a partir da consulta das pessoas dos adultos que viveram com a gente quando a gente era criança. Então, tem muitas vezes você pergunta para o avô, para a avó, para o tio, para os pais, como é que você agia, como é que você ficava, o que você gostava, como é que você se manifestava mesmo. Esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento pode ajudar muito, enriquecer muito a nossa autopesquisa. A partir dali a gente pode ver quais já eram as nossas tendências, já bem novinho, o que a gente gostava mais, como é que a gente reagia às coisas.
quais eram as nossas preferências mesmo de uma forma geral. Eu gostaria, acho que eu não tirei tanto proveito disso, mas eu gostaria de tirar mais proveito disso, perguntando para minha avó. Infelizmente eu tive um contato muito próximo a essa minha avó, e gostaria de perguntar mais. Então, assim, eu até, vamos dizer assim, recomendaria a todo mundo que ainda tem, né, tem uns parentes ainda estão aí ativos, que poderiam perguntar para os avós, quem for, que teve contato mais íntimo, como era. Isso tudo é imprescindível, porque a gente não vai lembrar com tanta nitidez esse tipo de coisa. Então, eles já trazem informações que vão ajudar a gente nessa parte cronêmica da nossa Proexis. Então, com isso, a gente também vê o que a gente trouxe, o que continua a partir daquela época, que a gente continua trazendo até hoje, qual a tendência forte, o que faz diferença a partir dali. Eu acho enriquecedor para a gente estudar. E na própria fatologia, na página 25, segunda linha, tem aqui a ampliação do autoconscienciograma. O conscienciograma que a gente conhece do livro, está sendo lançado em inglês agora no domingo, né? É um livro escrito, o professor Valdo escreveu, mas se a gente começar a colocar os nossos questionamentos particulares, a gente vai enriquecer o conscienciograma com um conscienciograma, o seu, particular, porque vão ter características suas. Então, quando a gente começa a fazer as autopesquisas, você vê, o professor Valdo diz que o conscienciograma, para começar, poderia ter 50 mil perguntas. Então, a gente já pode começar a ampliar os questionamentos do conscienciograma com a gente mesmo, com a nossa própria experiência e no que for mais prioritário para a gente. Então, digamos que você quer pensar sobre uma sessão de profissão, que o professor Valdo sempre também sugere, que poderia ser uma sessão do conscienciograma, que não existe assim, diretamente sobre profissão. Então, você começa a ver as suas tendências, a sua profissão, a amplitude daquilo, o que você faz com aquilo, se isso já é antigo, se é uma tendência relativamente nova. Então, a gente começa a fazer uma ampliação daquilo. Então, já respondeu o conscienciograma inteiro. Isso é a base, isso é o início. Depois daquilo, você começa a ampliar aquilo para onde interessa, para onde você quer chegar. Então, essa é a ampliação do autoconscienciograma. Tá, ok, obrigado. Hein? E eu até, aproveitando, eu queria voltar para um teletertuliano que perguntou sobre o mapa autoconscienciométrico, e eu falei do gráfico. E eu queria falar do mapa também, que é o seguinte, o mapa é uma variação também do gráfico. A gente faz na Conscius cursos de conscienciometria, de duração de 6 meses, que é o fundamento da conscienciometria, que na maior parte das aulas são feitos testes, e a pessoa fica com o resultado daquele teste e vai escrevendo isso numa planilha. Então, vai colocando os resultados do teste na planilha. Chega no final do curso, ela pega essa planilha e começa a fazer o cruzamento de informações. Com esse cruzamento, no curso mesmo, a gente começa a ver se tem coerência, os alunos todos, assim, de preferência, passam por isso. Então, a gente começa a ver as incoerências, as coisas que estão batendo, as coerências naquilo, o que tem mais lógica. Então, isso é um mapa conscienciométrico. Depois, no final do curso, tem lá, se não me engano, 12 testes no final, e a gente vai vendo características de temperamento, de trafores, de tendências, de esquemas mentais, os papéis sociais, e a gente vai vendo tudo isso. Isso a gente forma um mapa conscienciométrico feito lá no curso da Conscius. Ok? Tudo a gente tem que pensar pela gente mesmo, senão vai ficar igual o português que diz o seguinte: quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Terrível, né? João Paulo, Marilza aqui no eu queria que você explicasse mais e desse mais dica para a gente em relação ao monitoramento, fatologia, segunda linha, na página 25. O monitoramento do desenvolvimento dos atributos da consciência. Esse monitoramento, ele vai para o CPC ou para a FEP? Bom, quando eu digo monitoramento, a gente vê como é que está o desenvolvimento dos atributos. Os atributos são mais relevantes assim, do que os traços. O atributo ele é uma composição de vários traços.
Então, quando a gente vê assim, por exemplo, aí eu vou pensar assim, meus atributos mentais, minha atenção, por exemplo. Então eu começo a ver se eu ainda tenho muitos lapsos da minha atenção, se eu ainda disperso, qual é o foco da minha atenção, o que é mais importante para mim, e eu vejo, eu posso também monitorando e vendo, fazendo um acompanhamento do desenvolvimento da minha atenção, que é um atributo mental. Então eu vou vendo o desenvolvimento daquilo. Então eu falo assim, hoje em dia, será que eu tenho mais ou menos esquecimentos do que antigamente? Hoje em dia, a minha idade afeta diretamente, a minha genética afeta já na minha memória, ou eu estou no topo, na minha atenção, desculpa, ou eu estou no topo, no máximo de atenção, e eu posso desenvolver mais. Então você vai vendo, vai monitorando e vendo como é que está aquele atributo específico. Eu dei um exemplo de atenção, mas pode ser qualquer outro tipo de atributo. E então é isso, como em tudo ali nesse verbete, que eu penso de uma maneira da gente ver o passado, ver como é que a gente vem caminhando para ver como é que é a nossa condição atual. Então, hoje em dia, Marilza, eu penso, quanto mais a gente sabe da gente, melhor o referencial que a gente vai ter para ver como é que a gente andou até aqui. Aqui, se você for ver na citaciologia, tem uma frase latina que significa: o dia de hoje é discípulo ou aluno do dia de ontem. Então, a gente sabendo certinho como a gente é hoje, a gente vai saber o quanto a gente andou desde ontem, do passado, de uma forma geral. Então, é esse parâmetro assim que foi a minha intenção na hora de escrever esse verbete. O que a gente pode aproveitar? Ver o nosso nível de aproveitamento dessa vida, aproveitamento do período intermissivo e das outras vidas, e o que a gente pode dinamizar. Como é que a gente vem andando até agora, tirar um diagnóstico e ver daqui para frente o que a gente pode dinamizar aprendendo a partir do passado. E esse desenvolvimento no atributo é uma faceta do que a gente pode ir monitorando a partir do passado para ver onde é que a gente chegou hoje, o que a gente pode... Tá bom, tá ruim, pode ser melhor, pode otimizar ou não. Entendeu? Okay. João Paulo, página 26, fatologia, é a 6ª linha, de baixo para cima. O estudo das vulnerabilidades mesológicas. Poderia expandir? Sim. A gente pode começar a estudar a nossa mesologia e ver quais são as influências mesológicas que nos atingem, vamos dizer assim, negativamente. Por isso que eu coloquei vulnerabilidade, né? Então já é uma conotação mais negativa do sentido. Digamos, vamos botar um exemplo bem escrachado. A pessoa é ex-viciado em droga, em jogo, seja lá o que for. Não é prudente, se ele é um ex-viciado, ele voltar para um ambiente que vai fazer com que ele volte para que ele caia no mesmo erro de novo. Então a gente começar a estudar esse tipo de vulnerabilidade. Eu dei um exemplo bem, vamos dizer assim, grosseiro, mas a gente começando a refinar, a gente vai ver das coisas. Digamos, se eu era muito dispersivo e eu tinha as amizades que eram muito dispersivas, então talvez as amizades sejam ociosas. E o ambiente onde eu encontro esse tipo de amizade, esse tipo de personalidade, que tenha uma afinidade com talvez algum tipo de assunto que eu tenha também, pode fazer com que eu caia de novo naquele mesmo erro. Então a gente estudar quais são aqueles problemas, aqueles trafares que ainda não estão superados, que a gente também não pode dar moleza e fazer ali, e vamos dizer assim, e dar, vamos dizer, uma trela, da abertura para aquilo, a gente reincidir no mesmo erro. Então, é o que a gente ainda faz careta. Então, o que a gente ainda faz careta, a gente não pode brincar com isso e se manter seguro com relação a isso, e consciente com relação a isso. Página 26, não sei se você já comentou, na 5ª linha da fatologia, você pode aprofundar essa ideia dos elos perdidos da historiografia pessoal, por favor? A pessoa que tem retrocognições, o sonho de consumo, se a gente tivesse retrocognições assim, encaixadinhas, né? Lembrando aqui de 1000 anos, agora 990 anos. Mas então, se a pessoa tem uma retrocognição e ela acha um ponto, por exemplo, hoje,
ela não vê um elo de uma coisa ou de outra. Então fica aquela dúvida, poxa, como é que eu vou descobrir minha personalidade, como eu era? Tem um buraco ali na minha história. Então é começar a tentar descobrir, através de retrocognições e através de autopesquisa, ou estudo, a partir do que você tem de substância daquilo. E a preencher essa lacuna, essa memória faltante que tem aí, que você não está conseguindo acessar. Então é basicamente isso. O estudo da lacuna para você começar a ligar os elos. E no curso intermissivo isso deve ser menor, né, essa lacuna, mas o que você pensa de como é isso na prática? Você acha que isso se estende muito até o passado ou não muda muito da nossa condição aqui? Mas estende de que maneira? A gente, na condição de consciência intermissivista, a gente tem a informação da última vida, é aquela memória. Mas você acha que isso vai até quando? Será que a gente acessa muitas outras vidas na condição extrafísica? Ou o que você acha? O intermissivista jejuno de primeira vez? O que você tem como hipótese? Vai ser tudo achismo, né? Mas eu acho que, de qualquer maneira, o acesso à memória vai ser um pouco melhor. Né? E, como eu coloquei aqui eu acho que foi na binomiologia, na interaciologia, na página 27, eu coloquei interação. Primeiro curso intermissivo, segundo curso intermissivo. Primeiro CI, segundo CI. Para quê? Porque eu acho que essa clareza, espero que aumente no segundo curso intermissivo. Um dos quesitos deve ser exatamente esse. No segundo, a gente deve ampliar um pouco mais o acesso, porque o primeiro a gente devia estar muito envolvido com questões ainda egóicas. Né? Exatamente. Pelo menos eu penso assim também. Eu acho que no primeiro, falando aí do ponto que você está falando, a gente estava ainda com aquela casca bem mais grossa, né? Então, eu acho que talvez a atenção nossa, o nosso foco fosse mais resolver aquela coisa, aquele refinamento da casca mais grossa. Do momento ali, da condição. Para depois começar a burilar, né, mais coisas do passado, eu acho que... Legal. Outra coisa que eu reparei, que você citou em vários momentos do verbete, a questão das amizades raríssimas. Aprofunda por que você fez essa... A gente tem uma ideia, né, do motivo, mas seria bom você comentar mais sobre isso. Assim, eu dou muito valor à amizade. Eu acho que eu tenho amigos assim que são... alguns amigos que eu faço questão assim, de não perder o contato, mesmo não morando na mesma cidade. Eu quero ter aquele contato com as pessoas. E as amizades raríssimas são o quê? Uma coisa que a gente sabe que a gente pode... A gente não vai levar nada que intrafisicamente, isso aqui não pertence nada a gente, isso aqui acabou quando a gente der som. Mas a amizade não. A amizade a gente vai reencontrar e a gente vai tirar também proveito, vai poder ajudar e ser ajudado com isso. Com as amizades raríssimas. Às vezes pessoas com maior... lucidez, que a gente pode ajudar, que pode ser o elemento de retrocognição, o agente que retrocogniçou para a gente, porque é um ponto forte. Uma amizade raríssima, eu acho que ela vai vincar algum ponto na nossa evolução. Então, por isso que eu acho isso tão importante. Nessa análise cronêmica, conscienciometrológica, eu acho que tem alguns pilares que a gente vai conseguir assim, botar o pino ali. Um desses pinos, eu acho que são as amizades raríssimas, onde ela teve uma atuação mais importante. Que, na realidade, é uma forma de você avaliar a própria personalidade através do círculo, né, de amizades que ela tinha, quais eram os interesses, o que predominava. Eu acho que por aí você consegue chegar na cobaia em si, né, nessa personalidade. Acho que é bem bacana mesmo. Obrigado. João Paulo. Na fatologia, página 26, a quarta linha, as mudanças íntimas planejadas. Poderia aprofundar, porque eu fiz relacionamento com as amizades raríssimas. São as nossas recins. É a reciclagem técnica, planejada, recim que a gente já faz. A gente pode usar conscienciometria, a gente pode usar autoconsciencioterapia, o que tiver, o que puder, a psicologia, o que você tiver à mão. Mas a gente poder usar aquilo tecnicamente e ver o que é prioritário, o que é importante e otimizar aquilo tecnicamente. Se tem técnica, a gente pode melhorar isso. Então, a gente fazer já um planejamento. Quando a gente responde o conscienciograma, a gente já tem ali os traços, assim, o que está desalinhado, vamos dizer assim. Quais são os nossos trafares, mega trafares? O que a gente tem que buscar primeiro? Então, a partir daquilo, a gente vai ver, isso aqui é o prioritário. Então, eu vou tecnicamente planejar.
eu quero, isso aqui para mim é prioridade, reciclar aquilo ou adquirir aquele trafal, né, preencher com um trafor faltante. Então, tecnicamente, racionalmente ver o que eu preciso fazer aqui primeiro que vai desencalacrar outra série de trafores. Coloca os trafais adquiridos no decorrer das existências. Onde é que está isso? 2, 3, 4, quintas. Sétima linha, de cima para baixo, na fatologia. Os trafais adquiridos no decorrer das existências. Achou? Não estou achando. Página 26, isso? Isso. Sétima linha, fatologia. Ah, tá. Tá. O que é o trafal? Você entende a concepção de trafal? É o traço forte... Faltante. Então, a gente vê quais são as nossas lacunas, não é trafor, não é trafar. Se a gente tem uma lacuna, para ser preenchida, a gente tem que preencher com alguma coisa positiva. Então, a gente começar a ver quais são os nossos trafais que a gente precisa preencher para planificando a nossa evolução, deixando a evolução mais, a nossa consciencialidade, a nossa intraconsciencialidade mais planificada, dentro do que falta. Qual é a lacuna? Qual é o abismo que eu tenho ali que eu ainda não consegui transpor? Eu preciso de um preenchimento positivo para aquilo. João Paulo, ainda aqui perto dessa linha aí, na quinta linha, tem a diferenciação do desenvolvimento de características naturais das fases iniciais da vida comparadas às reciclagens atuais dos autotrafares. Tá. A diferenciação do desenvolvimento de características naturais das fases iniciais da vida comparadas às reciclagens atuais dos autotrafares. A gente, se você ver lá no final, eu fiz um tópico aqui da cronologia, na página 28. O que eu quis mostrar com isso? O desenvolvimento natural da nossa biologia, do desenvolvimento do ser humano natural. Então eu fiz assim, como se fosse um pilar, assim, pontos assim comuns do pré-serenão que a gente passa. E a gente começar a diferenciar se alguma coisa que a gente passou em uma fase inicial da vida, aquilo é um trafar, e eu vou ficar pensando naquilo como um trafar, ou se é uma condição até natural. Então eu posso dizer assim, eu passei na adolescência, eu tive algum problema de convívio de adaptação na escola. Então eu falo assim, eu sou ruim de adaptação. Bom, às vezes não é problema de má adaptação, às vezes eu estava pensando assim, tive uma educação que quando eu fui para a escola, eu senti muita falta da minha casa e não me adaptava bem à escola. E a gente começar a diferenciar isso para ver o que é natural, o que faz parte do desenvolvimento nosso, como pessoas, quanto é diferente daquilo do nosso temperamento. Aí eu também posso ver, no decorrer do meu desenvolvimento, que eu sou ruim de adaptação, por exemplo. Eu tenho uma má adaptabilidade às coisas. Aí falar, não, isso aqui realmente está no meu temperamento. Não é uma fase normal, um período, 6 meses, os primeiros 6 meses de escola não foram bons, eu não consegui. Não. Na escola foi ruim, no trabalho foi ruim, nas viagens eu não me adapto a lugares diferentes. E a gente começar a identificar o que é do nosso temperamento mesmo, ou da adaptação mesmo, que faz parte do nosso desenvolvimento psicológico de uma maneira geral. É isso que eu queria mostrar com isso. Não, eu faço. Ainda lá na segunda linha da página 26, tem a superação dos trafares do presente através das investigações dos fatos do passado. Qual seria a técnica para ajustar isso? Pois é, o que eu penso se a gente consegue identificar na gente traços força que já fazem parte da gente, e que a gente pode fazer uma engenharia para que esses traços força superem trafares também identificados no presente, isso é uma maneira da gente, uma maneira inteligente da gente superar os trafares. Vamos aqui para algum exemplo. Digamos que eu constate que eu tenho uma boa comunicação oral. Uma boa comunicação oral. E, por outro lado,
eu tenha uma, em contraposição a isso, deixa eu pensar aqui um traço que pode ter a ver com isso. Memória pode ser. E eu fazer com que a minha comunicação oral ajude num trafar que é de hoje. Então eu falo assim, ó, eu tenho boa comunicação. Como é que eu posso fazer com que essa comunicação, que é um traço força em mim, me ajude na minha memória, por exemplo, ou na minha escrita, por exemplo, digamos que seja isso. Então a gente vê o que a gente tem desde o passado que traz para a gente até hoje, que dá força para a gente hoje, e a gente identifica hoje o que eu preciso reciclar, que eu já tenho forte no passado, que aquilo pode me ajudar a superar os trafores. Foi isso. É o que a gente chama de conforto da consciência. A gente tem uma aula na Conscius com relação a isso. A gente identificar os trafores, trafares e os trafais, e fazer engenharia para ver o que falta preencher naquela lacuna para que o trafar passe a ser um trafor. É mais ou menos isso. João Paulo. Desculpa. Pode? Página 26, Teoriologia, na segunda linha. Poderia expandir a teoria dos megatraços? Teoria dos megatraços. São os megatraços conscienciais. São os grandes trafores que a gente tem. Então, é o seu megatrafor e o que vem acompanhado dele, o que vem de grande junto com você. O que te dá, quais são os seus maiores propulsores evolutivos. Então, essa teoria. E você identificar em você o que você tem de mais forte. Qual é o seu megatrafor? Primeira coisa. Qual é o seu megatrafor? E também, em contraposição, ver qual é o seu megatrafar. E, através do seu megatrafor, você fazer com que esse megatrafar vá perdendo força com o tempo. Então, ver o que você tem de melhor. Ok? João Paulo, na letra B ainda, em fatologia, na quarta linha, você fala do final da linha, a avaliação do desenvolvimento emocional em cada etapa da vida atual e das vidas passadas. Você pode explicar, elaborar isso aí, por favor? É o mesmo princípio de a gente ver, mais ou menos o que eu estava falando com a mim, o que a gente vê, qual era o nosso desenvolvimento emocional quando questão emocional ainda. Quando mais novo, e o que pega hoje emocionalmente. Então a gente vê se eu tive um desenvolvimento emocional razoável, ou o que eu tenho de fora de série emocionalmente na minha infância, por exemplo. E eu vejo como é que isso vai andando. Eu andei para frente com isso, eu fui desenvolvendo isso, e o que era natural também da criança, do adolescente, até na adultidade, emocionalmente, ou o que já está anacrônico. Aqui, tanto na remissiologia como no final da fatologia, eu falo do adulto-criança, que é um verbete. O adulto-criança é mais ou menos a síndrome do infantilismo. Então, são as características ainda infantilizadas que a gente tem, que a pessoa pode levar até a adultidade. Então, com esse verbete do adulto-criança, a gente começa também a ver o meu traço de infantilismo, a minha infantilização emocional, posso ter todos esse tipo de traço. Então, você falando diretamente assim com a emoção, é esse traço de emoção. O que eu trago de infantilismo emocional? E o que vem desenvolvendo, o que já está andando, ou o que já está anacrônico, que não dá mais para levar para frente. Beleza, obrigado. João Paulo, Oswaldo. Eu vou citar duas questões que você mencionou aqui. A primeira delas, na página 25, na fatologia, na terceira linha, a visão atualizada da autoimagem. Autoatualização. A segunda que eu vou citar é na página 26, na quarta linha, a descoberta dos trafores ociosos, certo? Essas duas questões são bem desenvolvidas nos cursos da Conscius, principalmente em Fundamento de Conscienciometria em Consciencobaia. Eu quero apelar à tua experiência como professor nesses cursos, como para que você possa nos transferir a tua experiência com respeito das vantagens, tanto de uma coisa como da outra. Quais foram os principais gaps que você tem determinado, você tem visto nas diversas consciências, e quais foram as vantagens que eles obtiveram
justamente de poder detectar essas coisas. A autoatualização do ego tem um pouco a ver também com o que foi falado ali com a Alba, da gente ver o que está, o que a gente já tem e o que a gente pensa que não tem, que tem, também concordo com você, que tem a ver com os trafores ociosos. Ora, se o trafor é um traço que já foi trabalhado exaustivamente, até virar um traço que te dá força, que te leva para frente, e ele está ocioso, então está desatualizado isso. Você concorda? Por quê? Porque se eu tenho uma coisa que eu trabalhei tanto e eu deixo, e pode me ajudar, e eu deixo de lado, então é a minha utilização dos meus próprios atributos, dos meus próprios traços, está subaproveitada. Então, o que eu digo para você? Por exemplo, vou falar uma coisa minha, assim. Eu, quando passei da adolescência para a vida adulta, demorou para cair a ficha que eu era adulto, por exemplo. Isso é o quê? Uma desatualização do ego. Então, eu já era adulto, tinha físico de adulto, todas as características de adulto, mas eu ainda tinha eu não digo nem infantilidade, eu acho que não era o mais forte, para mim era uma juvenilidade. Eu pensava muito mais como jovem ainda do que adulto, assim, não que a gente deva perder um espírito, vamos dizer assim, vigoroso, de juventude no sentido de energia, mas eu ainda não me sentia adulto. Demorei algum tempo, assim, alguns anos para falar assim, não, eu sou adulto e eu mesmo me convencer disso, que eu era adulto. Então isso é uma não atualização do ego. E isso pode acontecer tanto de uma forma mais séria, assim como aconteceu comigo, quanto às vezes com pequenos traços, com pequenos traços e pequenas coisas. Os trafores ociosos são isso. São coisas que a gente já tem, já desenvolveu, já está maduro, mas está esquecido. Tem um verbete da Daiane, que ela apresentou aqui, sobre o traforo ocioso. Aquilo que já tem, a gente já tem, já é um patrimônio nosso, vamos dizer assim, e você não usa, está desatualizado. Você está desatualizado com o seu próprio patrimônio. Você não fez um inventário do seu patrimônio e está subaproveitado. Obrigado. Você, com a experiência lá na Conscius, a gente nota que a nossa maturidade em termos de grupo está aumentando porque mais pessoas estão procurando, estão se expondo, estão fazendo mais com Sincobaia, né? Estão participando mais nessa condição. E, paralelamente, a gente tem notado que o número de pessoas também que tem tido ou retrocognição ou sabido da condição de personalidade consecutiva também tem aumentado. O que você vê que é necessário, que precisa, eu sei que isso ainda vai levar tempo, para a gente conseguir fazer um Sincobaia com essas pessoas que já sabem quem foram no passado e a gente poder ajudar essas pessoas a fazer isso que você estava falando, a atualizar, a comparar, a fazer mais ou menos o que a gente deve fazer no curso intermissivo, que é fazer um cotejo e preparar a próxima existência baseado nisso. O que você vê, baseado na sua experiência, que a gente poderia, de repente, catalisar? Ou é só o tempo mesmo, não tem jeito, a gente tem que esperar, tem que ter mais maturidade? O que você pensa disso? Olha, tem até uma coisa bem interessante que vem acontecendo com a gente. Já teve pessoas que procuraram a gente com alguma hipótese de personalidade consecutiva, dela ter se identificado na história e falar assim, eu gostaria de fazer um Sincobaia para ver, vocês me ajudarem a ver isso. E eu acho isso excelente, acho isso excepcional. E também acho que tem um número maior de pessoas que já estão identificando, já estão sabendo quem foram, assim, ou tendo hipóteses de quem foram. E o que eu digo? Que só o Sincobaia, hoje em dia, a gente ainda encontra melindre dentro da CCCI. Ainda tem isso. E se a pessoa está fazendo pesquisa e começa a ter hipóteses de quem ela foi e tal, não tem por que não ela também não querer que a gente ajude, a gente gostaria muito de ajudar. Não importa se a pessoa ainda está, estou na dúvida, não adianta ela querer ficha certa, não, só vou se eu tiver certeza. Não, vai lá com a hipótese, a gente abre, a gente pode abrir com Sincobaia, não precisa ser o Sincobaia, aquele já marcado na agenda, ela pode propor e a gente pega e faz, não, a gente faz no Sincobaia dentro da nossa agenda, da disponibilidade,
E fazer para a pessoa saber, porque às vezes também a pessoa fica com uma hipótese. Pode estar certa, como pode estar furada. A gente vai tentar ajudar para que ela chegue numa opinião mais exata, porque senão ela vai ficar nisso, pensando, elucubrando, vai passar alguns anos, às vezes, com distorções, com e erros. A tendência da autoimagem é idealizar, muitas vezes, querer ver só. Então, às vezes, é bom para cortar caminho. Agora, vocês fazem atendimento, não fazem, né? De uma pessoa para fazer esse cotejo só com uma pessoa? Se a pessoa solicitar, dentro da nossa disponibilidade, não tem por que não. A gente faz bacana. Porque às vezes a pessoa se sente mais à vontade, né, para começar. Eu sou da política de quanto mais gente, melhor no Consim Bairro. Eu sou dessa política, né? Melindres que você está comentando, às vezes não... Mais cabeças pensando, melhor. Mas se a pessoa quiser fazer, a gente já fez individual, uma pessoa só. Já fizemos mais de uma vez. Fizemos, está aberto. Mas a minha opinião é que se ela quiser com mais gente, melhor ainda. João Paulo, aqui no A, aqui em cima, aqui na página 25, na fatologia, a última linha, você coloca os registros pessoais como sendo banco de dados autobiográfico. Você usa alguma técnica para estruturar esse banco, assim, seu registro, né, seus registros pessoais, assim, como que você faz? Olha, eu estou querendo atualmente centralizar mais os meus registros. Eu estou vendo que eu estou com registros muito dispersos. Então, toda essa quantidade de cursos que a gente faz na Conscienciologia, vivências que a gente tem, ideias que a gente tem, coisas que a gente escreve, coisas que a gente registra, comigo está acontecendo isso, está um pouco disperso e eu gostaria de centralizar mais isso para quê? Para a gente ter um banco de dados de fácil acesso. Então, aqui no final, na questionologia, eu pergunto, você mantém registros retrocognitivos úteis organizados para a autoavaliação cronoconcenciométrica? Então, é a primeira fase, é onde a gente pega e tem aquele registro e tem os dados, as informações que a gente foi colhendo. E aí tem a segunda parte, você consulta tais registros? Beleza. Se a gente, para consultar, a gente pode ter o registro no laptop, algumas coisas, anotações de cursos, é muito comum, todo mundo tem anotação de curso, a apostila daquele curso, que tinha umas páginas para anotar, você colocou ali e vai guardando, vai acumulando aquilo. Tem um momento que o ideal é que não tenha esse momento, o ideal é que vá fazendo isso concomitantemente aos registros, mas quem foi acumulando, que é o meu caso, foi acumulando, o ideal é que pare, não sei, uma semana, algum tempo, pare e centralize esses registros para quê? É a mesma coisa que o Holoserver, né? Você coloca uma palavra lá no Holoserver, toda a literatura da Conscienciologia vai ter aquela entrada. Então, o ideal é que a gente tivesse isso. Então, centraliza os registros, centraliza o que, pelo menos o que for mais relevante, né? Assim, no mínimo. O ideal é que você coloque tudo, né? Mas centraliza o que for mais relevante, coloca numa coisa, no notebook, tá? Onde ficar de fácil acesso, ou faz fichários, a pessoa decide, mas deixar aquilo acessível, porque senão fica um monte de dados que você não tem como cruzar os dados, porque estão dispersos. A minha opinião é que a gente deve organizar isso para ficar de fácil acesso. Hoje em dia a gente está na era da informação, é por aí mesmo. Tá ok, obrigado. João Paulo, aqui na sexta linha da fatologia, da página 26, de baixo para cima, você cita o estudo das vulnerabilidades mesológicas. Você poderia ampliar esses conceitos? Quais seriam essas vulnerabilidades? É o que pega a gente em determinado ambiente ou companhias. Então, se eu tenho alguma fraqueza, e essa fraqueza, assim, digamos que essa fraqueza já está virando uma fortaleza, um trafor, mas ainda não é um trafor. Então, digamos que eu tenho tal grupo de pessoas que eu vou para lá, aquilo me irrita, me assedia. Digamos, eu tenho que reconhecer aquilo. Bom, gente, tal ambiente me pega. Ou a pessoa tem um passado religioso, está querendo superar aquela religiosidade, mas se ela entrar num ambiente religioso, aquilo volta. Então, é uma profilaxia para que você não caia no que você está tentando superar. Então, enquanto
você está fazendo força com aquilo, não está natural, não está normal, não está na tua personalidade já firme em você, o ideal é que você identifique, veja onde é que você pode cair com aquilo, até você poder se colocar à prova, até você se sentir seguro para falar assim, não, agora eu já posso enfrentar isso, agora eu já posso enfrentar tal tipo de ambiente, tal tipo de interação, isso já não vai me fazer regredir. O que eu penso nisso, a gente tem uma profilaxia para não regredir, para a gente não desandar numa coisa que ainda está, vamos dizer assim, fermentando ainda tá em construção. E a gente analisar o que é no ambiente que mais pode pegar a gente, quais são as nossas fissuras ainda, os nossos problemas que podem enfraquecer. Professor Baldo, quanto ao verbete do dicionário holodivergenciologia, essa holo na cosmovisiologia da argumentação, que o senhor fala da holodivergenciologia teática, isso está ligado ou diz a respeito da neurolexicologia aplicada na Isso aí está ligado ao processo de você dar o contra do ponto de vista teórico e prático a tudo aquilo que seja regressivo. Essa é que é. Então você dá o contra naquilo que é regressivo. A conscienciologia é tudo para frentex, tudo é da evolução. A gente vê o prioritário, aquilo que interessa. Então tem muita divergência generalizada. Holodivergenciologia teática. Entendeu? Porque aqui fala quanto à ciência convencional, né? Pega tudo que pode, né? É o caminho. Agora aqui, ó, a essência desse verbete é isso aqui mesmo. Entende? É o neoparadigma da consciência e das energias conscienciais. As duas realidades ou para a realidade básica do cosmos. Tá bom. João Paulo, você poderia falar um pouco mais sobre essa cronologia que você fez aqui, separando, né, na intermissiologia, ressomatologia e aqui na dessomatologia? Tá, eu peguei um ciclo, que é o nosso ciclo de intermissão, ressoma, dessoma. E a gente dividiu aqui em 3 partes. A intermissão, a ressoma e a dessoma. Então, o que eu pensei quando fiz essa lista quais são as características comuns que a gente tem dentro da psicologia humana, da fisiologia humana, do desenvolvimento humano. Para isso eu consultei alguns livros, e um deles foi aqui na bibliografia, tem ali o primeiro, o livro da Papalha, que é um tratado do desenvolvimento humano, que é sobre psicologia do desenvolvimento. Então, um pilar, assim, eu quis fazer um pilar de, assim, características comuns ao ser humano e características da Consciex no curso intermissivo, da Consciex pré-intermissivista e intermissivista também. Então, nesse ciclo, a gente fez a parte da intermissão, desde ali do início da parte da existência extrafísica dela, da manifestação extrafísica da Consciex. Aí eu coloquei como o pré-cursista, candidato ao curso intermissivo, o intermissivista, que eu quis direcionar isso para o intermissivista mais, né? Depois a parte de ressoma, a partir da infância e da adolescência, até a dessoma. E depois a dessomatologia, desde a pré-dessoma a primeira e segunda dessoma. Então é um ciclo que a gente vai passar muitas e muitas, já passamos e continuamos passando muitas e muitas vezes, e a gente vê nisso o que a gente tem de características comuns ou o que a gente tem fora de série. O que a gente tem a mais ou a menos nisso, e começar a nos identificar. E, seguido, tem o desenvolvimento, que são características que também a gente colocou aqui, essas 24, características que podem acontecer, muitas delas aqui mais intrafísicas, né? Mas que podem acontecer em qualquer período da vida. Aí começa ali o acesso a conhecimentos libertários, o número 1. Pode acontecer em qualquer período da vida. Então a gente colocou ali são características menos vinculadas à idade, com algumas exceções. Tem casamentos ali, uniões, isso não vai acontecer com o bebê.
Mas pode acontecer em várias épocas da vida, até na terceira idade não está presa necessariamente a isso. Então essa foi a minha ideia, fazer uma coluna, uma viga central disso e a gente começar a se nortear dentro daquilo. João Paulo, na página 27, Crescendologia, você poderia comentar o último crescendo? Vamos lá. Crescendo da retilinearização autopensênica ao longo das seriexes. É o próprio desenvolvimento, nós somos o que nós pensenizamos. Então, esse crescendo é o que? Vamos dizer assim, é a nossa ortopensenidade ficando cada vez mais, vamos dizer assim, homeostática, retilínea, ao longo do nosso desenvolvimento. Então, a gente pode também ver isso nessa própria vida. Quais eram os nossos pecadilhos mentais pode ver até pouco tempo atrás, vamos supor, para a gente ter uma ideia mais atual. Então, você diz assim, há 2 anos atrás, qual era o meu pensamento negativo? O que eu pensava mal ainda? O que eu puxava demais para mim? O que eu puxava para minha brasa? O que eu tinha de melindre que eu não tenho mais? Então, na Seriex, isso deve ser uma proporção maior, mas eu acho que também isso não é rápido. Mas a gente já vendo assim, eu fico muito feliz de chegar a algumas conclusões de pensamentos hoje em dia que eu não tenho mais, de emoções assim que já não fazem parte do meu cotidiano. E o bom é a gente pensar de pouco tempo, né? Porque quando a gente é muito novo, tem aquela coisa natural aqui que a gente está até falando no verbete. Mas é bom pensar assim, há 1 ano atrás, o que de verdade já não faz parte de mim e fazia parte? Assim? O que está mudando de verdade na minha pensamização? Pensamentos, sentimentos e energias. Então, isso nessa proporção de Seriex, aí já toma um vulto maior, cronologicamente também, muito mais extenso. Como eu coloco aqui também no final da fatologia, na 4ª linha de baixo para cima, a cronoconscienciometrologia mais extensa, complexa e avançada dos serenões. Então, o que eu quis colocar lá para cima para a gente também ver um parâmetro muito maior, né? muito mais complexo, mas a gente também fazer sempre esse comparativo do que a gente puder e olhar para cima, para frente. Né? Pergunta para o professor Valdo. Professor Valdo, aqui na primeira linha, página 2, o senhor anuncia aqui a mudança de paradigmática aí, né? Desse modo, a ciência convencional deixará um dia a paraperdologia, a despriorologia da eletronáutica. Eu entendi, está claro. Eu quero saber assim, como será os momentos anteriores a essa mudança. O momento anterior é a hora que os cientistas se interessarem, além do elétron, a estudar o processo da ectoplasmia e o problema da energia consciencial. A hora que ele sair da energia vamos dizer, dos objetos físicos e olhar ele mesmo. A hora que o cientista começa a ver que ele tem energia, ele não se interessa mais pelo outro processo. Ele põe aquilo em primeiro lugar. Mas isso vai demorar demais, porque esse povo tudo é tapado, né? Há um apriorismo muito grande aí. O quando realmente não adianta nem perguntar. O quando, daqui quantos milênios? O quando eu não vou perguntar, não. Eu quero saber vamos ver o que esse dá, né? como, que já começou, na verdade, né? Esse processo já começou. Agora, eu lá no fim escrevo aqui, ó, quem viver, verá. Está aqui, ó, no fim, ó, quem viver, verá. Está lá no fim de tudo. Professor Quem Valdo, viver, verá. essa frase é interessante porque, dependendo do paradigma, né? Se for um paradigma intrafísico, nem todo mundo vai ver. Agora, se for paradigma consciencial, Agora, todo mundo vai ver. Existe aquela outra expressão que é o seguinte, dias melhores hão de vir. Está entendendo? Existe isso também. Valdo, aqui, na base dessa priorismose se encontra sempre uma paixão de artista? Não. Nem sempre. Às vezes a pessoa acha que ela é super genial, pensando daquele jeito. Ela dá prioridade para a matéria e acha que está com tudo. É muita gente assim. Agora, ó, a pior coisa que tem
é a vaidade intelectual, não é a vaidade amadora ou, vamos dizer, do artista, não. Eles dizem, por exemplo, que o artista é que tem o maior ego de todo mundo, mas não é. O pior ego, o maior deles, é do intelectual bitolado. Esse é que é o pior. Então, tem muito disso na universidade, né? Esse caminho aí é o caminho do estudo da ectoplasmia, né? O estudo da bioenergética. Como foi o caso Agora, o que eu quero é o seguinte, eu quero expor essas coisas, o que tem. Está registrado, está escrito aqui. Vamos ver com o tempo o que vai acontecer. Agora eu falo sobre a reciclagem intrafísica, a reurbanização extrafísica. Tudo é ciclo de evolução, né? É a vida. Essa frase que o senhor coloca ao final, quem viver verá, também coloca quando explicita quanto ao Estado Mundial. Colocou a mesma frase. Para tudo é isso, quem viver vai ver. Verá. Vamos ver o que é. Vai ter outra ideia, mas pelo menos a gente está falando isso agora. Ficou registrado. Vamos ver o que dá no futuro. Valdo, isso aqui, pelo que eu vi, depende muito do curso intermissivo. Mais gente vai fazendo curso intermissivo, mas é uma bola de neve. Isso vai. Existe uma aceleração dessa história. Isso aí vai melhorar alguma coisa. Agora o que eu vejo é o seguinte, a nossa microminoria, ela vai aumentar. Mas para chegar até uma maioria vai demorar. É a vida. Mas mesmo que não chegue a maioria, aí vai... Nós ainda vamos ter muitas vidas dentro da microminoria. Mas vamos dizer, cientistas de hoje, uma parte vai fazer curso intermissivo. Agora, a nossa microminoria vai ficar cada vez mais feliz, mais agradável, mais aprazível, mais confortável. Então, aí é imperturbável. Então, todo mundo vai querer isso. Aí é que é o X. Vai, exponencial. Por isso que eu acho que a hora que vocês chegarem na desperticidade maior, vai entender tudo a evoluciologia daí a pouco tempo. Então, esse é o caminho. Se a gente fizer uma metáfora... É aí que eu me bato nessa vida. Se a gente fizer a metáfora, é um jogo de dominó, né? É um dominó que os serenões que estão... Eu penso que na minha próxima vida eu venho para debater só a evoluciologia o tempo todo. Já não falo mais de desperticidade, não preciso falar mais nada. Só evoluciologia. E outra coisa, evoluciologia do outro e não da pessoa. Para fazer assistência, é lógico. Como é? Você está entendendo? Dá para repetir como é que é? Eu não ouvi bem. Explica para ele. Explica para o Arlindo. Ele vem a debater só a questão da evoluciologia. E a evoluciologia em relação ao outro, ajudar o outro a chegar lá. Então, se ele conseguir debater isso, é porque a gente também tem condições, já vamos estar muito perto da evoluciologia ou até já lá, né? Para poder debater como ajudar o outro nisso. Nós vamos chegar cada vez mais aos bons. Aos bons. Isso é o máximo. É o que a gente está fazendo força, não é isso? Agora, para isso, a gente precisa acrescentar o conhecimento. Mas, como diz o português, erudito sem obras é nuvem sem chuva. Cadê a obra? Cadê a obra-prima? Cadê a Mega Gescom? Cadê o artigo? Cadê o verbete? Cadê o livro? Já estamos? Então tá. Hein? A chuva de Jataí em Goiás. Agora, outra coisa que eu venho falando é de leitura. O português faz a mesma coisa. Livro fechado não faz letrado. Está perfeito. Outra coisa do debate. Questão puxa questão. Agora, do dizer ao fazer, há muita coisa a ver. De modo que eu confio em vocês. Outra coisa, aquele negócio que eu vi falando de direito para direito, os processos o problema aí da ilicitude, entende? Criminologia.
Uma injustiça feita a um é uma ameaça feita a todos. Isso é verdade. Esse povo, por exemplo, que é condenado injustamente é um perigo. Pois é. Outra coisa que eu digo é o seguinte: imita a formiga e viverá sem fadiga. O bom saber é calar até chegar o tempo de falar. Você vê que isso aqui é a sabedoria popular certa, né? Agora, ó, isso aqui é para você, não sei se é para você. O homem que vive na taberna acaba por morrer no hospital. Isso é um alcoólatra, né? Perfeito. Tem vários aqui interessantes. Agora, gente, aqui para você, para o verbetógrafo. Fatologia, página 25, quarta e quinta linhas. Avaliação do desenvolvimento emocional em cada etapa da vida atual e das vidas passadas. Por favor, como se faz essa avaliação, principalmente em vidas passadas? Vidas passadas com retrocognições. Nessa, a gente pode entender um pouco de psicologia do desenvolvimento, começar a ver, se tiver registros, bom. Se puder consultar pessoas que conviviam com você, muito bom. Se você lembrar de vivências suas dessa vida, melhor ainda. Então, a gente começar a entender, na faixa etária que a gente está, qual o grau emocional que a gente tem, se é aceitável, vamos dizer assim, dentro da nossa coerência, da nossa consciencialidade, e ver hoje em dia como é que está. Agora, vidas passadas, se a gente começar a fazer já uma análise de possíveis vidas passadas e tiver alguma obra, registro disso, melhor ainda. Você também pode ver tal idade, fulano fez tal coisa, tal, e você começar a fazer esse cotejo também. Ontem, quando o senhor comentou que o padre Cícero estava presente no tertuliário, por acaso ele estava à sua direita, quase na sua frente? Pergunto isso, pois percebi uma consciência com bastante energia no seu lado direito, atrás do tertuliano que estava sentado para a mega euforização. Sim, ele estava assim. Outra coisa, ele estava movimentando as energias, saindo de mim e mexendo no campo assim. É verdade. Ele viu. Quer dizer que você está bom. Agora, o cara é de Porto Alegre. Isso é que é aquela evidência boa, vamos mandá-lo para trabalhar depois na Central Extrafísica de Energia. Dessomando, ele já tem um encargo, já tem um emprego. Vamos arranjar emprego para ele. Brasil, né? O Padinho está lá em cima e ele está no Rio Grande do Sul. É o Padim Cício. Anteontem me perguntaram, o Gilmar tinha perguntado anteontem, como é que a gente faz como teletertuliano para interagir bem na mega euforização? Está aí, interação. Não, essa interação de Porto Alegre é o máximo, isso aí, ó. O homem viu, ele estava certo. O padre Cícero estava lá junto de mim, ali firme, desse lado aqui. Agora, entre eu e a outra, mexendo no processo da energia. Então, muita energia que havia no campo. Ele é bom de energia. Ele é bom. Agora, eu acho que agora ele vai entender essas coisas. Agora, eu tenho uma leve impressão, eu não sei, mas para mim foi o cardeal que trouxe ele aí. Você sabe que tem uns padres que eu conheço, né? Eu tenho tem um padre, vocês já viram falar num padre que havia no Brasil, o padre Eustáquio? Esse eu conheci pessoalmente. Padre? Ele teve em Monte Carmelo quando eu era garoto. Conversei com ele, tudo. Pois é, ele curou um menino que estava doente. Um negócio muito sério. Ele chegou lá, pôs a mão no menino, etc. Tal. Agora, ele era uma loucura. Onde ele andava, era uma multidão em torno do homem. Sabe? Padre Eustáquio. Alguém aí já ouviu falar no Padre Eustáquio? É coisa muito antiga. Hein? Já. Esse eu conheci pessoalmente e vi. Então o povo falava assim, vem cá, como é que são os médios espíritas? Eu falei assim, são diferentes dos médios católicos. Eu falei assim, mas
No catolicismo tem médico? Eu falei, tem. Eu vi um, o Padre Eustáquio é um deles, ele era médico. Ele mexeu com a energia e a gente sentia tudo perder. Agora, eu já sabia dessas coisas porque eu comecei no Centro Espírita, que tinha o Padre Vitor, né? Francisco de Paula Vitor, eu chamava ele de Chico Vitor, que eu via ele fora do corpo, encontrava com ele, eu menino, nas aulas de moral cristã, mas esse era um pretão grande, beiçudo, enorme, um barrigão enorme, sabe? Esse era bem padre mesmo, secular. Agora, o Padre Eustáquio não, ele era contido, bem arrumado, tinha boa apresentação, mais claro, tudo, sabe? Então, ele atraía as multidões, todo lado que ia. Agora, eu vi pela circunstância, porque eu fui lá com o menino que estava doente. O menino melhorou. Agora, é lógico, eu criança não sabia o que é que o menino tinha, nem nada, eu só sei que o menino melhorou. Ele estava doente já há algumas semanas. Eu mesmo ajudei ele a andar até lá, porque ele estava meio fraco, sabe? Ele poderia, o Padre Eustáquio, estar como infiltrado, não? Tá com, eu não sei, entrado na igreja com essa mediunidade igreja toda, não dá para saber. Por exemplo, esse cardeal, eu desconfio que ele foi Papa. É esse que ajuda o Marcelo. Ele veio com ele. Então ele falou para mim, ó, tudo que você puder, faz com ele, que ele está na hora, não pode ficar aí mais. Isso foi no primeiro dia que o Marcelo apareceu. Aí eu não falei nada com o Marcelo, né? Mais tarde, mais intimidade, é que eu abri o jogo. Agora, eu sempre chamei o homem de cardeal. Eu até mostrei como é que ele era, tal, na ocasião. Mas eu acho que ele foi Papa, esse cara. Foi grandão. Muita gente da igreja aí, às vezes ele traz o povo. A outra que é a Filipine aí, que é a veronesa. Essa também é da igreja. Tem uma opção de gente da igreja aí com a gente. Agora, tem gente boa nesse meio, mas eles sofrem, né? Para ajudar esse povão todo, não é fácil. Professor, no caso do cardeal, qual o nível evolutivo dele hoje, que você chama de cardeal? Ele deve estar... Olha, eu não sei, ele aí é grande, ele é forte. Cima de evolução. Sabe, ele é de energia tranquila, ele chega assim, o negócio parece que assenta tudo. Não precisa estar mexendo muito com a energia, ele chega, já assenta, entende? Eu falei isso tudo para o Marcelo, para ele entrar em contato. Agora, ele é amigão do Marcelo. É coisa da família do Marcelo, que tem problema lá da família dele, aquelas coisas. Esse cardeal tem relação com esse povo todo. Mas esse cardeal aí é evoluciólogo, né? Ou não? Eu não sei. Não dá para saber? Evoluciólogo, para a gente falar quem é só quando eles confessam, abre o jogo. É difícil. E geralmente eles são mais calados, né? Já começa a ficar no anonimato. Outra pergunta. O seu verbete aqui, o seu verbete dicionário, quero entender um pouco esse critério de escolha, porque eu estou vendo uma convergência muito grande entre o tema do João Paulo com o tema do verbete dicionário. O senhor chega, como é que escolhe isso? Esse de hoje, né? Muito... O problema todo é o seguinte, a holodivergência mostra uma sabedoria muito grande, que até um certo ponto é a pessoa que se conhece. Isso está dentro da conscienciometodologia. Por quê? Você, para ter uma divergência dos outros, você tem que ter muita confiança na sua posição pessoal. Como é que você fica? Você não pode estar divergindo dos outros que sejam bons. Eu não vou fazer uma divergência séria com o Serê, não. Eu não sou burro a esse nível. Então, o negócio de divergência é muito sério para ver a qualidade da divergência, a qualificação dela. Vocês estão entendendo isso, né? Agora, o processo todo é esse. Aqui é um resumo, a síntese da situação, que não é fácil. Agora, eu estou mostrando aqui o problema da divergência com aquilo que nós chamamos a eletronoticologia. Quer dizer, é a ciência mais boba que tem na Terra, é justamente essa que manda em tudo. Né? Mas aí, então, o Roberto anuncia lá o verbete amanhã, o senhor já vai ver nos seus, o que tem mais a relação com o seguinte. Não, eu agora no dicionário estou mostrando essas coisas todas. São duas listas separadas. Tem o AMI tem uma lista do AMI que vai ser seguida. A escolha dos verbetes é aleatória. Então, não há, vamos dizer, antes não há nenhum... É aleatória, nós já explicamos. Tem nada previamente escolhido nem estabelecido, é aleatória.
fica sincrônica, né? Gente, nós trabalhamos com a conscienciologia. Tudo que falar tem relação, bobagem também, né? Se a gente for pensar, sempre vai dar algum ponto. Sempre vai dar algum ponto de contato. É inevitável. Agora, de vez em quando, um entra dentro do outro, aí é diferente. Coincide. Nesse conhecimento que o senhor fala, entraria a possibilidade da autodiagnosticologia dentro da... Auto o quê? Autodiagnosticologia, da pessoa ter uma... Sim, até o certo ponto. Conhecimento mas aí é das que coisas que o João Paulo está fazendo hoje é o autodiagnóstico. Conscienciometrologia. Pois é, autodiagnóstico. Sim. Paulo, aqui na letra A, eu gostaria que você desse uma esclarecida na fatologia, página 25. Tem duas colocações aí. Na segunda linha, de cima para baixo, a autoatualização do ego, e gostaria que você fizesse um contraponto com a visão atualizada da autoimagem, que está na terceira linha, de cima para baixo. Existe alguma relação? Qual que seria a diferença? Tem uma relação, sim. É assim, Solange, a autoatualização da autoimagem seria uma parte importante, mas mais superficial. Quando a gente fala de autoatualização do ego, ela é mais profunda. A autoatualização da autoimagem é o que você pensa de você e que você pode estar desatualizado, pode estar anacrônico ainda. Então, eu posso ter uma imagem minha que, às vezes, no Consim Cobaia, ajuda muito a gente a atualizar. Então, através dos feedbacks, eu vejo como é que o mundo, como é que as pessoas que convivem comigo, estão me conhecendo ali, me veem. E aquilo eu posso começar a entender como é que, o que eu passo, o que o meu rótulo diz para os outros, mas que eu não estou conseguindo ler. Então, digamos, se as pessoas falam assim, João Paulo, eu vejo, digamos que eu sou o Consim Cobaia, falo assim, você é meio inacessível, né, diferente, eu queria mais conversar com você, mas não consigo chegar. Aí o outro fala também, realmente, não consigo também chegar, me aproximar muito, eu queria conversar com você algumas coisas, às vezes, bater papo e tal, e não consigo. E eu tô, mas sou tão fácil de falar, então, entendeu? Aberto. Então a gente começa a ver quais são os nossos erros também. A gente está, por mais que a gente tenha uma intenção, a gente não tem a intenção de estar fechado, a gente, de algum momento, a nossa energia, de alguma maneira, a nossa energia tem isso. E as pessoas não chegam. Então, isso é uma autoatualização. Muita gente tem medo de debate. O processo todo é esse. Falar em debate. Quem é mais porco? O porco ou o homem que come o porco? Sai dessa. Pois é. Sai dessa. E aí, para fazer a segunda parte aí, né? da atualização do ego, aí já é uma parte intraconsciencial mais séria. Então, como é que a gente entende que a gente seja hoje em dia e como a gente é de verdade. Então, a mesma coisa, a gente atualiza uma maneira que a gente já funciona, aproxima da realidade, como nós somos de verdade mesmo. O Consim Cobaia também ajuda demais isso, mas é mais profundo, já é mais lá dentro mesmo. Então, eu posso hoje em dia, ser uma pessoa mais extrovertida, mas achar que eu sou muito, se eu tímido, que eu tenho medo. Então, eu acho que eu sou mais corajoso, posso ser mais corajoso do que eu penso. Já é uma parte mais intraconsciencial. O feedback externo ajuda demais. E aí, indo além um pouquinho, você comenta o burilamento do comportamento e o temperamento não muda. Você acha que tem, então, alguma relação também com esses dois? Burilamento do comportamento e o quê? Que é vou dizer assim, o burilamento é uma lapidação, né? Lapidação, certo. E o temperamento não muda. E aí, como é que fica isso? Não, muda. Não vamos, se a gente pensar assim, então... Eu ouvi falar que não muda. Então vamos embora, né? Vamos fechar muda o computador, ou não muda? Vamos nessa. Mas ele é o que a gente tem de mais na essência lá dentro. Mas muda, e a gente não pode perder isso de vista.
Pois é. Mas o comportamento, o burilamento do comportamento, é a mudança, é a autoatualização do ego? Seria mais ou menos isso? O burilamento do comportamento? Olha, seria uma autoatualização? Quanto mais atualizado eu tiver em relação a mim mesmo, mais eu vou poder burilar o meu ego. Por quê? Eu sei da minha realidade. Então, eu sei onde eu estou e eu sei onde eu quero chegar. Aí fica fácil de levar a coisa. Então, quanto mais eu souber a minha condição, melhor eu vou estar situado com relação a mim mesmo para saber onde é que eu quero chegar, para que lado eu vou na minha evolução. Ok? Se cobaia, a gente pode ver, né, assim, com mais clareza. Está convidado. Eu já fiz, eu quero repetir. Beleza. João Paulo, se falou hoje alguma coisa dessa citaciologia, eu não peguei direito, discípulos est priores posterior dias, né? Agora também não tenho como consultar o que é isso aqui. Mas eu tenho. Quer dizer o seguinte, o dia de hoje é discípulo ou aluno, ou aprendiz do dia de ontem. Então, como a gente está falando de tempo aqui, de crono, de tempo, então, hoje em dia, a gente aprende com o dia de ontem. Então, a gente aprende com a nossa experiência passada. E também pode ter também o contraponto. É mestre de amanhã. Então, hoje, eu vou começar a fazer o caminho que eu vou seguir amanhã. Então, é a partir disso. A gente aprende com o passado e resulta hoje em dia. E hoje, a gente já está investindo para o futuro. É a retrospectiva e a prospectiva também. Agora, quando se falou do temperamento, o temperamento é difícil de mudar, mas muda, é lógico, senão não existiria evolução. Agora, nesse caso, o que a conscienciometrologia ela indica para mudar o temperamento? É lógico que ela funciona para isso, mas eu queria saber os detalhes. Olha, primeiro a gente tem que descobrir o temperamento. Então, a gente vendo a partir dos traços. Você fez o curso com a gente, né? Fiz. Você é profissional também. Então, menos. A gente começa a ver os nossos traços e a gente começa a distinguir o que é um traço que faz parte do comportamento e o que é já comportamento mesmo, o que é temperamento mesmo, o que leva, qual é a nossa essência. Eu gostaria muito de dizer para você assim, Arlindo, o meu temperamento, vou te dizer, esse aqui eu tenho mapeadinho e ótimo. Isso é com o tempo mesmo, mas à medida que a gente vai começando a distinguir o que é traço, o que é atributo, o que é o nosso comportamento, o que é a mesologia, a nossa educação, tanto formal quanto educação familiar, leva a gente a se comportar hoje. Então, o que influenciou a gente nessa vida? O que vem influenciando a gente vidas e vidas? Então, o que está arraigado na gente? Agora, para mudar isso, a gente tem que começar, a primeira coisa, distinguir o que é o traço, o que eu adquiri agora e o que norteia a minha evolução, a minha CBX. Agora, para mudar reciclando, vendo o que é mais, o que é prioritário. Eu penso que quando a gente faz essa autoanálise conscienciométrica, primeiro ver os traços ali, ver o que você consegue enxergar, dentro do que você consegue enxergar. O que é mais relevante? O que a gente pode começar a trabalhar de mais relevante? E direcionar nossa energia para aquilo. Com o tempo, a gente vai mudando o temperamento também, que está mais profundo. Né? Agora, seriam aqueles traços, vamos dizer, o temperamento seriam os traços principais ou da consciência. Agora, aí você entra com trafores, papapá, mas aquele traço típico que seria o temperamento, isso até já foi discutido. Eu tive aquele primeiro curso, mas sempre gera dúvida quando se fala o que é um temperamento. Tá? No dicionário a gente consulta uma coisa, no psicologia é outra. Então é verdade. Confunde. Eu queria também, eu penso até em fazer um estudo sobre temperamento mesmo. Eu também queria ver, porque se você buscar na psicologia,
temperamento é uma coisa. A gente estuda aqui em Conscienciologia, tem outra acepção, assim, mais integral do que seja temperamento. Então, eu acho o temperamento um assunto super fascinante e, ao mesmo tempo, as informações que a gente tem são muito difusas. Não que a gente não encontre, a gente encontra bastante coisa, mas é tudo muito difuso. Eu gostaria também, tenho o mesmo desejo que você, de chegar na essência para saber assim, ó, o que é relevante realmente no temperamento. Isso vai ajudar demais a gente também a identificar outras vidas, a identificar qual é a raiz do temperamento, né? Tem um verbete sobre isso, e ver quais são os pontos realmente da nossa essência, nosso ponto de consciência mesmo, assim, lúcida, no máximo possível que a gente puder. O que tem ali, o que a gente é na essência. É super difícil, e não tem eu ainda não vi assim grandes convergências com relação a isso. Cada linha que você for estudar, você vai achar, é muito disperso isso. Eu considero também, acho super difícil, Alina. Tá ok. João Paulo, aqui na tua frente. Na página 29, na adultidade, você cita o balanço da fase preparatória existencial. Aqui acho que é o penúltimo item, né? Na tua opinião, assim, o que é essencial a pessoa analisar, saber nesse balanço, visando calçar aí a partir, então, dos 36, dos 40 anos de idade? Primeiro, fisicamente, o que a gente tem de pé de meia, de patrimônio, de que está assentado, que a gente não precisa mais materialmente ainda se preocupar como vamos dizer assim, um ponto de sobrevivência. Aquela coisa, a gente não precisa mais pensar em caçar, figurativamente, né, para comer no almoço. É isso. Então, eu acho que isso aí é a base de nós conscientes. A partir daí também, isso aí eu já englobo profissão, pé de meia, bem até o mais básico. E depois ver o que a gente tem de balanço de experiência de vida, o que a gente adquiriu, que a gente já pode começar a dividir de uma maneira mais abrangente, mais segura. O que eu tenho de segurança da minha experiência, do que eu já li, do que eu já experienciei, do que eu já vivi, do que eu já superei, que eu posso compartilhar, dividir. Por exemplo, voltando ao Consciência Cobaia, a gente vê, muitas vezes, o Consciência Cobaia lá, e aquela coisa, o Consciência Cobaia é um curso altamente, se é que existe, horizontal. Ele é horizontalizado no sentido de que tem os dois conscienciômetros, e muitas vezes o Consciência Cobaia passou por uma coisa que não foi o conscienciômetro que tem experiência, é o outro aluno, às vezes, de primeira vez está ali, e fala, eu passei por aquilo. Ele já tem uma demonstração clara do que ele já pode oferecer. Ele fala assim, ó, eu já passei por isso. Olha, na minha vida aconteceu isso, isso, isso. Eu fiz assim, assim, assado. Ou, entendeu? O que você está passando é isso, eu conheço muito bem disso, eu tenho vivência naquilo. Então, eu acho que esse patrimônio, que também é nosso, ninguém tasca, né? É a segunda coisa que a gente tem que ter mais, assim, fazer vamos dizer, eu coloco aqui na remissiologia, até, não um balanço, mas um inventário. Obrigado, Cláudio. Um inventário. Então, fazer um inventário do que a gente tem de verdade sólido, que a gente já pode dividir com certeza. E daí, a partir daí, a gente vê os buracos. Então, ó, isso aqui é sólido, vamos dizer, assim, emocionalmente eu já posso ajudar as pessoas. Ou em matéria de organização eu posso ajudar as pessoas. Assim, eu tenho experiência nisso, isso é tranquilo para mim. O que agora que eu preciso ser ajudado, qual é a minha lacuna? Ou se tem alguma coisa que eu ainda assedio as pessoas? Qual é o meu trafar de assediador ainda remanescente nisso? E tentando eliminar isso. Mas eu acho que a primeira coisa é ver o básico do básico do básico material. Depois que você vê a bilibertação inversora, mais ou menos por ali. O verbete, tem ali na remissiologia também. Pé de meia e domínio das energias. Ver o que você já tem de sólido nisso e a partir daí ver o que você pode dividir. Aquela coisa. O que eu conquistei que agora eu tenho que passar para frente. Não pode ficar comigo só, que isso tem que ser espraiado da melhor maneira possível. Eu penso que é isso. E uma outra questão também, obrigada,
E uma outra questão também é no item seguinte, na meia-idade, você fala também outro balanço, o balanço das amizades raríssimas. Você pode comentar um pouquinho mais como fazer, como é que você, que tipo de critérios que você tem? Sim, eu tenho amigos assim que tem alguns que eu não tenho contato, que eu gostaria muito de ter contato. Eu morei fora um tempo e eu tenho um amigo, eu morei na Austrália 2 anos e tem uma pessoa lá, tem um amigo meu assim, aquele cara, meu amparador intrafísico de verdade. E esses assim, vamos dizer assim, foram sustentáculos dentro da minha proexis. Esse cara, a minha experiência fora foi, eu penso que eu sempre falo que eu vivi 10 anos em 2, com aquela minha vivência na Austrália. E isso foi uma amizade raríssima. Ele não tinha porque, assim, não tinha nada assim mais assim para que ele ganhava. Assim. Ele foi uma pessoa que me ajudou e eu não vi assim. Ele era um cara muito prestativo, mas ele não tinha esse rapport que ele tinha comigo. Eu não vi ele tendo nem com muitas pessoas. Ele era um cara mais até meio durão assim, mas ele é uma amizade raríssima. E outras amizades raríssimas aqui na minha vida. Então o que eu vejo? O que eu ganhei nessa vida? O que eu tive de aporte em matéria de amizade? Quais meus amigos que eu consigo perceber, não só os amparadores, assim, que eu tenho com certeza de amizade raríssima, mas que eu não tenho, assim, essa consciência, mas de pessoas que falaram, esse aqui fez a diferença e a minha proex, hoje, o que eu tenho de bom, eu devo a essa pessoa. Então, a gente vê, é um balanço de aportes. Eu acho que a amizade é dos maiores aportes. João Paulo, ali na página 26, na parafatologia, última linha, o planejamento intermissivo da próxima ressoma com base no estudo da autocronoconscienciometrologia. Não sei se já foi perguntado. Não foi não. Mas é interessante isso, ou deve ser interessante, o sentido do evoluciólogo, que ele deve fazer, ele sabe as nossas características e tem o nosso histórico, a nossa ficha, a FEP tem acesso. E eu acho que esse balanço das nossas potencialidades para a gente ter uma proexis dentro das nossas possibilidades, do que a gente consegue executar, do que a gente consegue realizar, eu acredito que seja em cima de uma cronoconscienciometrologia, ver o que tem de passado, o que eu tenho na minha bagagem que dá para aproveitar para a próxima proexis. É por aí. A questão que você colocou é do padre Eustáquio. Você podia aprofundar mais? Ele era assistencial? O homem, ele era o seguinte, lá pelas tantas, a igreja permitiu que ele saísse abençoando e curando os outros. Era assim que o povo pensava. Ele fazia impostação de mãos na pessoa, abençoava ela e punha a mão. E punha energia, e ele tinha energia. Agora, eu sei porque eu já era menino, já entendia disso, fui lá com esse meu amigo, e aquele monte de gente dentro de uma sala fechada, eu cheguei perto e ele também chegou perto do menino que está lá para ele atender, eu senti a energia na hora que eu estava trabalhando com o menino. Eu era garoto. Na padrada toda foi o que eu vi que funcionava, era esse cara. Lá os outros padres nem gostavam de chegar perto, nunca cheguei a entrar na igreja, nunca vi nada daquilo, eu era contra o negócio. Porque lá havia a romaria, em agosto, lá da Nossa Senhora lá da Água Suja, lá, o negócio não era fácil. E os padres mantinham a prostituição daquele povo. Entende? Os padres roubavam a namorada dos amigos meus, então era um problema. Agora, esse padre não. Ele chegou, passou lá rapidinho, atendendo, ele viajava de cidade em cidade, e aquele monte de gente em cima dele, uma multidão, entende? Como era multidão, e o menino estava doente, era meu amigo lá do grupo, eu fui com ele para ver o que era, e tive a experiência. Aí eu comecei a ver, pela primeira vez, encontrei alguém da Igreja Católica que era diferente, vivo, era esse padre Eustáquio, ele realmente era bom de energia. Ele tem alguma... Hein? Eu não sei atualmente como é que é, não. O padre Eustáquio é muito falado, é conhecido na igreja, eu não sei. Aí teria que ver na internet como é que está. Ele tem alguma coisa... Ele era simpático,
ele assim pessoalmente, muito simpático. Agora, eu só conversei com ele rapidinho por causa do menino. O menino era mais ou menos, eu acho, 1 ano mais novo que eu. Eu levei lá. Você ele era estava quase que agarrado comigo. Depois saiu de lá, o menino sentiu bem. Já andou sem eu precisar de segurar, sem nada. Melhorou na hora. Você tinha quantos anos quando você teve contato? Eu não sei bem, não. Eu penso que ali eu estava com 7 para 8 anos, por aí. É mais ou menos isso, porque eu estava já no grupo. O menino é meu colega de grupo. Ele era mais raquítico, mais magrinho, sabe? Mas 7, 8 anos você já percebeu um monte de coisa? Não, eu já sabia desse negócio todo, já dava passo do meu pai. Então aquilo que o Padre Eustáquio fazia, esse aí trabalha igual eu. Lá em casa eles perguntaram, como é que é? Você foi lá ver o Padre Eustáquio? Mas menino, você foi com aquele monte de gente, isso é um perigo. Eles vão pisar em você. Que é um monte de gente assim. Não, eu fui, levei o fulano e tal. E como é que é? Ele falou assim, não, ele dá passe. Agora, ele não sabe dar passe, te dá um curso, mamãe. Não sabe. Que é aquele que meu pai me ensinou. Ele só chega na cabeça assim, mexia lá com o cara. Abençoava o sujeito. Quem? Ah, eu não sei, né? Ele era muito da igreja. Ele estava fazendo os milagres da igreja, né? Eles consideravam que ele era um pouco milagreiro. Todo mundo gostava dele. No Brasil, nós tivemos, durante a minha vida inteira lá no interior, nós tivemos mais de um, não foi só ele, não. Agora ele, do povo todo, tinha um outro também, que eles falaram muito dele durante muito tempo, dava até o nome das crianças que nasciam, tudo o nome desse outro padre. Mas o Padre Eustáquio parecia ser, na ocasião, o mais querido do povo todo. E ele era positivo mesmo. Esse aí eu assino embaixo. O homem tinha energia e tinha assistência. Agora, ele ia passando a mão lá no povo todo, lá, abençoando e tal, fazendo força. Cidade em cidade ela andava, entende? Agora, na internet deve ter muita coisa sobre o Padre Eustáquio, que ele é um dos ícones da igreja no Brasil. Agora, de padre que eu tive contato foi esse, o Padre Vitor, que foi sério assim, entende? Teve o Padre Sebastião Carmelita, que era meu amigo, que eu falei que eu ia deixar a batina, mas ele não deixou, morreu lá. Esse era mais professor, sabe, dos diocesanos lá do povo. Agora, e teve a padraiada também, na Alpera, etc., aquele povo que era dominicano. Esse eu tive muito contato com eles. Os dominicanos que ia falar, você falou que tinha alguns sensitivos no meio, né? Tinha médio incorporação, e um outro médico que a gente desenvolveu de evidência com ele lá, com as reuniões. Entende? Agora, eu nunca fiquei sabendo quem é que dirigia aquilo. Eu só sei que eu ficava em transe quando ia trabalhar com os padres. Eles me encapsulavam. Agora, as reuniões eram seríssimas. Vinha o cara, incorporava no outro, começava a falar tudo que tinha, falando entre a padraiada, entre eles. Aquilo criou um problemão, entende? E eu dirigindo a sessão, segurando a barra. Agora, tinha vários deles, às vezes tinha até 6, mas quase sempre eram 5. Agora, desses 5, tinha 3 que tinha de 80 anos por aí, 70 e tantos, 80 anos, tudo dominicano. Eles custavam andar, tudo cabelo branco, uns até um pouco bem calvo, mas eram pessoas assim, muito avôzinho, sabe como é que é? Tudo muito... O tratamento comigo era como se eu fosse neto deles, me tratavam muito bem. Alguns chegaram até a me dar livro para eu ler, mas livro da igreja, lógico, né? Dominicano. Me deram livro. Agora, eu fiz a reunião com eles durante uma boa temporada. E um dos padres deixou a batina por causa das reuniões. Mas ele já estava muito interessado em arte, sabe? Arte moderna. Ele ia acabar saindo. Mas era um dos caras, dos mais cultos que havia lá, esse padre francês, Père. Ele era fora de série, matéria de cabeça. Mas foi ele que eu vi o erro na questão de estar fazendo a apresentação da obra de arte
a tela de cabeça para baixo. Aquela foi terrível. Aí me deu um valor extraordinário. Foi por isso que é aqui. Queria saber o que eu estudava, como é que era, de que modo que era. Eu disse, não, um menino na sua idade não pode fazer essas coisas. Ser diferente. Aí lá vou eu. Tive que aparecer lá na paróquia dos dominicanos várias vezes. E eles sabiam tudo, foi por isso que me pediram para fazer as sessões espíritas. Eles sabiam. Eu dirigi a União da Mocidade Espírita. Agora, depois isso criou um problema para mim. Eles publicavam lá o Correio Católico, que era o jornal católico da região, que vinha do arcebispado lá, que era o Xandico, que era o Dom Alexandre, que era o bispo de lá, o arcebispo. Então, eu fui tirar uma fotografia minha, que precisava uma coisa melhor, porque eu tinha feito uma de lambe-lambe, de qualquer maneira, estava muito ruim. E precisava para colocar num documento meu. Então, eu fui lá no Prieto, que era o fotógrafo, e eles tiraram para mim uma de frente e uma de lado. Essa de lado, de perfil, eles quiseram tirar, e falaram, não, você está bem, vamos tirar uma de perfil, que eu vou colocar o seu retrato lá fora, para chamar a atenção. Vai dar certo. Então, como eu estava tudo arrumado, colocaram lá o negócio. A dona, então, que dirigiu o Correio Católico, chegou lá, pegou a fotografia e publicou no Jornal Católico, falando que esse é o perfil da nova geração, só por causa do meu perfil. E falando que eu era, me elogiando, etc. Aí os espíritas todos, que era da União da Mocidade, vêm para mim e falam assim, mas Valdo, você está namorando a dona que é da JOC, que é a Juventude Católica? Aquilo me criou um problema durante uma boa temporada. Agora, saiu a foto direitinho, bem feita. Aí eu cheguei lá para o Prieto e falei assim, mas Prieto, como é que vocês deixam tirar uma foto para eles publicar uma coisa dessa no jornal espírita, no jornal católico, contra as minhas coisas espíritas? Eu falei assim, Valdo, ninguém viu isso, a foto sumiu. A menina veio aí e levou. Agora, a menina que dirigia lá, até que era uma moça bonitinha, bem arrumada, séria, estudante, conhecia tudo sobre catolicismo. Eu, lá pelas tantas, fui conversar com ela, porque eu queria saber como é que é isso. Você está interessado em quê? Como é que é o negócio? Terrível. Agora, ó, eu espero, então, mais um monte de verbete da sua parte, mas junto com as mega-análises. Tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 63 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais e 9 perguntas online. Os recados de hoje são: a Rosa sobre o programa Verbetografia, a Sandra sobre o curso Fundamentos da Conviviologia e a Ana sobre o curso Senso de Parafiliação e o Amin sobre o Acoplamentarium. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Queremos informar os amigos cujas assinaturas vencem agora no mês de julho, são mais de 45 amigos, e também aqueles que venceram durante o mês de maio, mês de abril, que ainda não renovaram, que há a oportunidade de fazer de uma forma muito prática, muito fácil. Você liga na recepção do CAEC todos os dias, das 8 às 18 horas, inclusive sábado e domingo. Você faz a sua renovação com cartão de crédito em poucos minutos. Aceitamos lá diversos tipos de cartão de crédito, é muito fácil fazer aí, não toma muito seu tempo. E também pode fazer pelo site www.enciclopediaconsciologia.org. E nós informamos também que durante o mês de julho, todos aqueles que visitarem a Cognópolis, participar dos eventos que vão ocorrer nesse mês aqui, nós, o Programa Amigos, estamos à disposição para atendê-los, ver questão de senha, questão de entender como que acessa e pesquisa no Holoserver, fazer download da Enciclopédia da Conscienciologia, ver como funciona o Programa Amigos, o que é que você ajuda a manter aqui na produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Todo o apoio nós estamos à disposição durante o mês de julho aqui para atendê-los. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos informando que a próxima turma do programa Verbetografia vai ser iniciada no dia 23 de agosto. É uma turma em EAD, totalmente em EAD. O que significa isso? As aulas elas já estão gravadas e serão disponibilizadas semanalmente num montante assim, de 2 horas por semana.
A pessoa vai assistir essas aulas no momento que ela tiver de disponibilidade. E, às quintas-feiras, de 7h30 da noite às 9h30 da noite, a gente vai estar online para tirar qualquer dúvida que a pessoa tenha tido durante essa semana de estudo e também para discutir a própria produção que ela tenha feito. Qual é a vantagem que a gente vê de fazer esse programa Verbetografia? É que as aulas são dadas por pessoas, verbetógrafos, que trabalham já aqui há algum tempo na enciclopédia, então fazem, assim, proporcionam técnicas para agilizar aí a escrita do verbete, a compreensão também do verbete, e na medida em que o programa dura 3 meses, e semanalmente ela assiste 2 horas de aula, com mais as 2 horas de online, se ela quiser participar, o restante da semana, 1, 2 horas que ela pegue para escrever o seu verbete, no final dos 3 meses ela já está com o verbete pronto, e um verbete assim, bem organizado, bem estruturado, porque ela já foi discutindo aquele verbete durante esses 3 meses. Então, a gente convida todos vocês para fazer o programa Verbetografia, e as inscrições são feitas lá na recepção do CAEC. Para quem é de fora, o telefone é 45, código de área, 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, 2 perguntas para vocês. Como você avalia seus relacionamentos com as consins, consciex, plantas e animais? Você está satisfeito ou satisfeita com a qualidade dos seus convívios? Então, nós vamos ter aqui o curso Fundamentos da Conviviologia, que irá responder essas perguntas para nós refletirmos, cada um no seu micro-universo consciencial. Vai ser no dia 24, 25 e 26 de agosto. É um curso em parceria do CAEC com o Colégio Invisível da Conviviologia. E hoje nós vamos destacar uma aula que vai ser dada pela professora Daiane Roça, que é Oportunidade de Conviver. Então, ela vai falar sobre a interdependência evolutiva nesses relacionamentos pessoais, a importância das amizades, dos convívios, da dupla evolutiva e muito mais. Então, estão todos convidados. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail ceec@ceec.org ou pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. A CIP convida para o curso Senso de Parafiliação. Esse é um curso que será ministrado pela professora Adriana Lopes. O objetivo desse curso é, através de uma cadeia de práticas energéticas, buscar conscientizar o aluno de sua conexão com o amparo e de como manter essa conexão com o amparador, ampliando, assim, a assistência multidimensional. Esse curso vai acontecer no dia 21 e 22 de julho, sábado e domingo, no Discernimento, na sede da CIP, aqui em Foz do Iguaçu. As inscrições, informações, será na sede da CIP pelo telefone DDD 45 2102 1421 e 45 40 53 9818. Ou pelo e-mail acip@acip.com. Esse curso ele tem vagas limitadas e obrigada pela atenção. Boa tarde. Nesse mês de julho, nós vamos ter 2 acoplamentários. O primeiro deles vai ser dia 13 a 15 de julho, com o tema Maturidade Parapsíquica. Os epicons vão ser Adriana Lopes, Moacir Gonçalves e Mabel Teles. Então, quem tiver interesse nesse tema, pode procurar a recepção do CAEC. E no final de julho, nos dias 27 a 29, nós vamos ter outro acoplamentário com o tema Interassistencialidade. Os epicons vão ser Alexander Steiner e Rui Bueno, e Kátia Aracaki. Todos os acoplamentários agora têm 3 epicons. Então, quem tiver interesse, qualquer um desses 2 temas, é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45 3525 2652. Obrigado.
Para amanhã teremos o verbete Lupa Maturológica, a especialidade Autodiscernimentologia, de autoria da professora Adriana Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.